Bolsonaro ainda não mostrou uma proposta para a geração de postos de trabalho formais. Entregou a Paulo Guedes a construção desse projeto ao diluir o Ministério do Trabalho no da Economia. Mas ele também não trouxe nada que se assemelhasse a um plano para a redução do contingente de 13 milhões de desempregados. Aposta tudo na reforma da Previdência e em privatizações. Mas só isso também não será suficiente para aquecer o consumo interno, aumentar investimentos, capacitar mão de obra, transmitir confiança. Centenas de milhares passaram a trabalhar sim, mas a esmagadora maioria foi por conta própria, informais, sem direitos. Ou seja, o Brasil precário se avoluma. Desde janeiro, a reprovação de Bolsonaro disparou de 11% para 32%. A última pesquisa Ibope também mostrou que 55% desaprovam como o governo combate o desemprego. Bolsonaro herdou sim um problema de seus antecessores, mas o tempo das desculpas está acabando. Vai chegar o momento em que ele terá que mostrar que sabe apontar soluções eficazes ou entregar a tarefa a quem saiba. Vamos lá. Em 6 meses, Jair Bolsonaro apresentou ao país 2 grandes novidades. Numa, extinguiu o presidencialismo de coalizão, substituindo-o pelo presidencialismo de trincheira. O capitão diminuiu o tamanho do balcão de trocas e instituiu a lógica do confronto. Nessa lógica, o presidente não busca aliados, ele escolhe súditos e elege inimigos. Noutra inovação, Bolsonaro inaugurou o governo de pequenas causas. Assuntos relevantes, como a reforma da Previdência, ele joga na grande área e passa a bola para o Congresso. Depois, desce para o playground do Planalto, onde se diverte num Brasil paralelo criado por decretos. Ali as estradas não têm radares, infração de trânsito é permitida e qualquer um pode ter arma de fogo. No Brasil alternativo dos decretos, o presidente se vangloria de ter uma caneta mais potente do que a do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. No país real da trincheira, quando o Congresso derruba os decretos presidenciais ou contraria o Planalto, o capitão se queixa de que os congressistas querem transformá-lo em rainha da Inglaterra. Bolsonaro ainda não notou, mas já vigora em Brasília uma espécie de monarquia. Nela reina o improviso. Até aqui, a plateia apenas espantou-se com os exotismos da família real. Mas logo virão as cobranças, pois num ponto, Bolsonaro é igual a qualquer outro presidente. Seu futuro depende do desempenho da economia. O ano de 2019 já foi para o saco. Olá, queridos acepipes que acompanham a gente no UOL, muitas vezes mantendo ali algumas rugas, mas sempre como fiéis cônjuges simbólicos. Chegamos aos 6 meses do governo Bolsonaro. Qual é a avaliação que se faz? Bem, o que é bom nessa gestão não diz respeito a esse governo, e tudo que diz respeito a esse governo não é bom. Acordo Mercosul-União Europeia, sim, avançou, isso é positivo. Mas isso é governo Bolsonaro? Não, isso vinha sendo negociado havia já 20 anos e andou bastante no governo Temer, quase se fez o acordo ali. Atenção, até outro dia Ernesto Araújo escreveu artigos do nosso chanceler apontando os erros que havia na formação da União Europeia, porque esses países teriam perdido a sua identidade e teriam se distanciado do Deus de Donald Trump. Lembra-se? Isso tem lá a sua assinatura. Paulo Guedes, no primeiro dia já consolidado como futuro ministro da Economia, deu uma entrevista esculachando o Mercosul, inclusive foi muito grosseiro com uma jornalista argentina. E agora acontece o acordo, tenta faturar como coisa deles. Não é. A reforma da Previdência. Sim, teremos a reforma, vai andar, vamos ver o tamanho dela, em razão dos esforços de Rodrigo Maia e de Davi Alcolumbre. E o que é de Bolsonaro propriamente? Deixe-me ver. 7 decretos sobre armas em 6 meses. E este gestinho simbólico, que é, para dizer pouco, indecoroso. E, claro, há uma outra revolução silenciosa, não um tanto barulhenta, que está sendo feita por aí, não é? Nós aprendemos com o digníssimo ministro Sérgio Moro que cônjuge, agora se fala conge, que a divergência, a rusga, é ruga, não é? E com o glorioso ministro da Educação, Abraham Weintraub, que quando você quer chamar alguém de assecla, você chama de CEPIP, que é um petisco. É isso aí.